A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui, missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Deus abençoe teu dia, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a tua família. E nesse dia tão especial, Deus abençoe o teu relacionamento aí, o teu convívio conjugal. Se você é casado, Deus abençoe teu casamento, a vida do teu cônjuge. Se você é solteiro, aliançado com alguém, Deus abençoe esse relacionamento. E se você ainda não tem alguém aí destinado neste momento, continue em oração que Deus vai preparar a pessoa certa para ti. Espera no Senhor, confia nele, porque Deus está preparando em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos namorados desse dia. Louvado seja o Senhor, amados. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor, já que hoje é o dia dos namorados. Nós vamos compartilhar uma palavra falando de casais, falando sobre o esposo e a esposa. Nós sabemos que todo o contexto da palavra do Senhor, ele fala muito sobre essa analogia, onde ele menciona a igreja como a esposa, né? E o Cristo como o esposo, né? E o livro de Cantares é um livro escrito por Salomão, aonde ali ele declarava os seus poemas à esposa, né? É um livro muito romântico e também fala das palavras da esposa ao esposo, né? E esse livro a gente refere ele de um relacionamento de Cristo com a igreja, aonde vai falar sobre o casamento, o preparo dessa noiva, né? Nós sabemos que hoje nós não somos a esposa ainda de Cristo, mas nós somos a noiva de Cristo e estamos sendo adornadas, preparadas para Cristo, né? Ali onde no reino dos céus, numa nova Jerusalém, nós seremos ali a esposa de Cristo. Então, amados, eu quero compartilhar a palavra do Senhor hoje com todos, pedindo ao Espírito Santo que fale o teu coração nesse dia, com discernimento, com interpretação, com revelação da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ler livro de Cantares, ou Cânticos, né? No capítulo 1, e eu quero ler o verso 16 e o verso 17. Amém? Aqui vai nos dizer a palavra assim: Eis que és formoso, ó amado meu, e também amável. O nosso leito é verde, as vigas da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Isso é uma declaração da esposa ao esposo. Olha só, eu acho muito bonito, porque ela diz: És formoso, ó amado meu, e também amável. Ela diz o quanto o esposo dela é bonito, o quanto o esposo é lindo, o quanto ele é amado, mas também o quanto ele é amável. Ela está dizendo o amor que ela sente por ele. Então ele é amado, mas também que ele demonstra esse amor. Ele é uma pessoa amável, é uma pessoa que se dedica ao amor, é uma pessoa que demonstra amor pela esposa. E ela diz que quando ele faz isso, por ele fazer isso, ela diz: o nosso leito é verde. Olha como interessante. Livro de Cantares, ele é bom para ser estudado, tá? Porque às vezes se você apenas lê ali, você vai achar muito estranho, né? Porque as declarações eram feitas naquele tempo de uma forma diferente. Por quê? Porque não existiam muitas modernidades de hoje, né? Hoje se é declarado esses poemas aqui do homem
para uma mulher, ela vai achar estranho. Ela fala assim, como assim, né? Chamar ela de pomba, falar que os cabelos dela é como um rebanho de cabra, os dentes como uma ovelha, né, tosada. Olha que interessante, né? Então, você precisa, então, analisar por que que eles falavam aquilo naquele tempo, o que simbolizava, né, aquelas palavras. E tem que ser estudado, tem que ir fazer uma pesquisa e aí você então fazer uma interpretação, né, dessa palavra, mas também buscando um discernimento espiritual do que Deus quer falar contigo através daquela palavra, tá? E então aqui, com interpretação, falando na parte da interpretação, né, como ela diz, como o esposo ele é amável com ela, como ele a trata bem, o leito deles é verde. Isso quer dizer o quê? Um leito, né, que é a cama, o quarto, né? E isso está falando de beleza, de frescor e de vitalidade também. Então, ali vai estar falando de uma harmonia do relacionamento, tá? Então, ela está dizendo que por ele tratar ela bem, vai haver uma harmonia no relacionamento deles. Por ele tratar ela bem, o leito deles tem beleza, tem frescor e também tem a vitalidade. E isso também é uma metáfora para o prazer sexual do casal. Como que o homem quer ter uma vida prazerosa, uma vida sexual ativa e prazerosa com a esposa, né? Ou assim vice-versa também, se ele não a trata bem. Não tem como, não é verdade? O homem precisa tratar a mulher com delicadeza, com simplicidade, com amor, ser amável com ela, para que, não por interesse, mas por amor mesmo, com dedicação mesmo, tá? Porque assim o leito vai ser verde. O leito vai ter beleza, vai ter frescor, vai ter vitalidade, fertilidade, um relacionamento que vai ter harmonia, tá? Harmonia entre os dois, concordância entre os dois. Não vai ser nada na discórdia, mas sim na harmonia e algo prazeroso para ambas as partes. Amém? Aí ela continua também dizendo: as vigas da nossa casa. Olha que interessante. As vigas da nossa casa. O que é viga? Viga é aquilo que suporta, né? Aquela madeira que suporta o peso da laje. Onde o peso da laje vai todo para ela. E ali ela vai distribuir as cargas entre os pilares para ter uma estabilidade de sustentação sobre toda a casa. Olha só que importante é isso, né? E isso está referindo ao homem. É assim que o homem tem que ser. O homem, ele tem que suportar todo o peso de um casamento, todo o peso administrativo de um lar, todo o peso de uma família. É o homem que tem que suportar, tá? E assim ele distribui as cargas, distribui os deveres, tá? Entre todos. Porque o que mais a gente vê, infelizmente, amados, não estou falando contra vocês, tá, irmãos? Não estou falando contra, mas estou falando o que acontece hoje, não é em geral, mas em alguns casos, que a maioria dos casamentos, dos relacionamentos, quem está sendo a viga é a mulher. A mulher está tendo que suportar todo o peso do casamento. E a mulher não foi feita para suportar o peso do casamento, tá? A mulher, ela foi feita como vaso frágil, tá? Aonde a palavra fala, a mulher, que o homem deve tratar a mulher como vaso frágil, como um vaso mais fraco. Isso está falando de sensibilidade, tá? Isso está falando de fragilidade. A mulher não é para suportar o peso das coisas, tá? Ela é para estar ali sendo a ajudadora, tá? O homem suporta todo o peso, mas distribui as suas funções para a mulher. Há coisas que a mulher deve fazer que o homem não vai fazer, e há coisas que o homem tem que fazer que a mulher não deve
estar fazendo, tá? Então, é isso que simboliza. O homem é a viga, tá? Ela é a viga. A mulher muitas vezes acaba sendo o esteio da casa, né? E então, o homem precisa ser essa viga que vai suportar este peso. E ela diz, olha só, as vigas da nossa casa, ou seja, da nossa família, né, são de cedros. Que sabe, que coisa mais linda. Ela está tão contente com o esposo, tão feliz com a atitude do esposo, dele estar tomando as rédeas das coisas, ocupando o devido lugar dele, que ela diz que as vigas da nossa casa, que é ele, que é o sustento da casa, que é esse o que está suportando o peso de toda a casa, ela diz que são de cedro. O que é o cedro? Os cedros, amados, ele simboliza o poder, simboliza majestade, beleza, força, permanência e prosperidade. Tem que ser o homem, não tem? Tem que ser ele. Ele é a viga, então. E essa viga tem que ser de cedro. O homem tem que ser de cedro, ter a qualidade dos cedros, tá? E ela está dizendo, a viga da nossa casa, ela é feita de cedro. Ela está declarando e reconhecendo para o homem o poder que ele tem dentro de casa, o poder, a majestade e a beleza que ele tem. Ela está reconhecendo a força do esposo, a permanência do esposo e também a prosperidade. Ela está denotando aqui as qualidades do esposo para ele. Sabe, muitas vezes nós mulheres, temos que falar ao homem, declarar a ele as qualidades dele, o quanto ele é forte, o quanto ele é próspero, o quanto ele é um homem poderoso, um homem forte, um homem belo, um homem amável, um homem amado também. Nós temos que falar a qualidade, demonstrar a qualidade. Um homem sábio, um homem digno, um homem íntegro. Nós precisamos mostrar, mulheres, aos nossos esposos, nossos companheiros, as qualidades dele, para que cada vez mais ele acredite nessa qualidade e não abaixe a cabeça para qualquer problema, para que ele saiba que ele tem que ser a viga que sustenta aquela casa, dependendo de Deus, colocando Deus como cabeça, tá? Edificando o lar na presença de Deus, e assim ele também venha refletir isso na vida da esposa. Isso é muito importante, tá? E ela ainda diz assim: as nossas varandas de cipreste. Olha só, varanda de cipreste, ela vai simbolizar a purificação, o consolo e o conforto. Uma varanda é algo que fica entre o externo e o interno. É algo que é para descanso, algo que é para você receber ali um consolo, né? Então ali está falando o cipreste. O cipreste, ele é uma madeira leve, uma madeira que traz a purificação do ar, tá? Porque ela exala um aroma muito bom. Então, a varanda de cipreste, ela fala, então ela diz que a nossa varanda ela é feita de cipreste, aonde vai trazer um consolo e um conforto. O esposo também é assim. Ele traz conforto para a esposa. Ele traz o consolo quando ela precisa. Nos momentos difíceis, porque muitas vezes a mulher, ela tem os seus processos aí, né? Muitas questões hormonais, e isso traz aí às vezes uma instabilidade emocional, né? A mulher é muito emotiva, mas o esposo, quando ele é uma viga forte, quando ele é um homem amável, ele vai ser essa varanda de cipreste, aonde ela pode encontrar o consolo, aonde ela pode encontrar o conforto, aonde ela pode se sentir aí, sabe, amparada por ele. Então,
Que os irmãos possam aprender com essa palavra, tá? Assim também as irmãs possam aprender com essa palavra também. Livro de Cantares tem muito para ensinar, tanto para o homem como para a mulher. É só buscar uma revelação, um discernimento do Espírito para que ele possa te ensinar a ser a esposa que teu esposo precisa e também a ter o esposo que você necessita. Aí, para finalizar, amados, eu quero ler o capítulo 2, somente o verso 1, aonde vai nos dizer, ainda a esposa falando, ela depois de tudo isso, de dizer ao esposo as qualidades dele, de demonstrar a força dele e o amparo que ela necessita dele, ela vai dizer, por causa de tudo isso, das suas atitudes, do teu caráter, da tua pessoa para comigo, meu esposo, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Olha o quanto é maravilhoso. A rosa de Saron, ela é simbolizada, até mesmo simboliza muito a Cristo, né? Ela é usada em toda a Bíblia para simbolizar Cristo, para simbolizar a beleza, a pureza e a graça de Deus, tá? Nas nossas vidas. Por isso ela diz aqui, a esposa diz, eu sou a rosa de Saron. Ela diz, eu estou achando a beleza, eu sou a beleza, eu sou a pureza. E eu vejo também a graça. Eu achei graça aos olhos do meu esposo. Eu achei a graça de Deus em minha vida, porque me deste o esposo. Olha que lindo. A esposa está se declarando ao esposo, dizendo o quanto ela é feliz com ele, o quanto é feliz com as atitudes dele, o quanto ela está feliz com tudo que ele faz, com a ocupação que ele está tendo. Ela ainda diz, o lírio dos vales. Ela não só é a rosa de Sarão, mas ela é o lírio dos vales. O lírio dos vales, ele representa felicidade, alegria, pureza, inocência, renovação, esperança e também resistência. Sabe, em pequenas palavras, essa mulher, essa esposa, ela está dizendo para o esposo o quanto ele a faz feliz, o quanto ele a faz alegre, o quanto ele traz a pureza no coração dela e a inocência, o quanto ela se sente renovada a cada dia com ele, trazendo esperança ao coração dela, sempre de um dia melhor em meio às dificuldades. E ela também, ela diz que por todas essas atitudes, ela se torna resistente. Ela se torna forte, porque sabe que tem um companheiro, segundo a vontade de Deus, ao lado dela. Ela se sente agraciada por Deus, por ter recebido um esposo dessa maneira, um esposo formoso e amável, e que ela pode também amá-lo. Amados, um casal, ele só é feliz quando edifica a casa dele sobre a palavra de Deus. Aprenda com a palavra de Deus a edificar o teu lar. O esposo, trate bem a tua esposa. Se você quer uma esposa amável, uma esposa dedicada, uma esposa que te respeite, que é submissa a você, então, seja um esposo que agrade, que ame, que obedeça a palavra de Deus. A mulher, ela é reflexo da sua atitude. Em tudo que você for fazer, vai refletir nela. Se você for uma pessoa grossa, estúpida, sem educação, sem paciência, isso vai refletir nela. O seu leito não vai ser verde. Sinto muito, mas não vai ser verde. Então, se você quer um leito verde, comece desde cedo a tratar a esposa com agrado. Conquiste a tua esposa todos os dias na sua vida. Todos os dias. Não canse de conquistá-la, de ganhar a tua esposa. Amém? Que a tua casa seja uma coluna forte,
que você seja a viga que sustenta essa família, que você seja o provedor, mas sem esquecer, o cabeça é Cristo. Que Deus seja o cabeça da tua casa e que você seja o cabeça do teu lar. É uma hierarquia. Quer a tua esposa obediente, submissa a você? Seja você obediente e submisso a Deus. E toda a tua casa será abençoada. Terá harmonia dentro do teu lar e o teu casamento. Tudo irá bem. Amém? Então medite nessa palavra. Que Deus abençoe teu lar. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe este casamento, que Deus abençoe teu relacionamento, que Deus venha derramar paz, alegria, que Deus venha derramar as bênçãos do Senhor contidas na palavra do Senhor, nas promessas dele para a tua casa, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos os casais nesse dia de hoje, dando um feliz dia dos namorados, um feliz dia abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Amém, Jesus.